Você sabia que o IELTS não reprova ninguém? Não? Então, se você não sabia, continue assistindo que você vai saber o porquê. Saudações canadenses! Hoje vamos falar sobre o teste chamado IELTS, o teste mais popular para quem sonha em estudar, trabalhar ou morar no exterior. Existem duas modalidades de IELTS, o General Training e o Academic. Então, se você deseja imigrar, provavelmente você vai precisar fazer o IELTS General Training. Agora, se você deseja entrar numa universidade ou fazer um college, você precisa aplicar para o IELTS Academic. Nesse vídeo, vamos aprofundar sobre o IELTS Academic, que é o teste que você precisa para aplicar para um college no Canadá. O IELTS Academic ele pode ser realizado em papel ou no computador, e ele será realizado em um dos centros de teste que está disponível em várias cidades no Brasil. Vou colocar aqui para vocês as cidades onde o teste está disponível. O valor do teste é de R$ 840 e ele tem duração de 2 horas e 45 minutos. E Josi, como é esse teste? Qual é a estrutura? Gente, esse teste ele é dividido em 4 sessões. Você vai ter o listening, que é a interpretação oral, você vai ter o reading, que é a interpretação escrita, o writing, que é a redação, e o speaking, que é a conversação. O listening é composto de 4 diálogos. Essa etapa do teste ela tem duração de 30 minutos e apresenta 40 questões. O reading é composto de 3 textos, a duração dessa etapa é de 60 minutos e ele apresenta 40 questões. No writing, você vai precisar fazer 2 redações. A prova ela tem duração de 60 minutos, a sessão, essa etapa tem duração de 60 minutos. E na primeira redação você vai ter que escrever um mínimo de 150 palavras e na segunda redação você precisa escrever um mínimo de 250 palavras. O speaking é uma conversa com o examinador que tem duração de 10 a 14 minutos e se divide em 3 partes. A primeira parte é uma introdução e entrevista. A segunda parte é uma mini apresentação sobre um tema e a terceira parte são questões mais abstratas. Vamos ver agora como funciona cada etapa do teste. Então vamos começar com o listening. Então a duração do listening são 30 minutos para você escutar os áudios e você tem mais 10 minutos para transferir suas respostas para a folha de respostas. A estrutura: você vai ouvir 4 áudios com sotaques de países diferentes. No Brasil, essa prova ela não é feita com fones de ouvido e sim com um som no alto-falante. Você vai ouvir diálogos que vão desde uma conversa casual até um monólogo sobre assuntos acadêmicos que pode ser, por exemplo, uma palestra universitária. O aspecto difícil do listening é o fato que você vai ter que responder 40 questões enquanto você ouve o áudio, ou seja, você vai ter que prestar bastante atenção tanto no áudio quanto no texto que está à sua frente com as perguntas que você vai ter que responder baseado no áudio. A nossa próxima etapa é o reading. O reading tem duração de 60 minutos e não existe tempo de acréscimo para que você transfira suas respostas para a folha de resposta. A estrutura são 3 textos longos. Os textos são extraídos de livros, revistas e jornais. Nessa etapa, você responde um total de 40 questões sobre os textos que você leu. A terceira etapa é o writing. O writing ele tem duração de 60 minutos e não existe tempo de acréscimo para que seja transferido as respostas. O writing ele é composto de 2 partes, uma redação descritiva, ou seja, eles vão fornecer para vocês um gráfico ou tabela e vocês vão ter que descrever esse gráfico ou tabela com no mínimo 150 palavras. E a segunda redação ela é argumentativa, eles vão oferecer para vocês um texto. Vocês vão ler esse texto e com base nele vocês vão escrever uma redação argumentativa que tem que ter no mínimo 250 palavras. E uma coisa muito importante, pessoal, ambas as redações devem ser escritas em linguagem formal, então não se esqueçam disso. A quarta etapa é o speaking. E no speaking você vai ter um teste com duração de 10 a 14 minutos. A estrutura desse teste é uma conversa com o examinador
no qual ele começa fazendo perguntas ou conversando um pouco sobre assuntos mais triviais, como por exemplo seu trabalho, a sua casa, a sua família, e vai aumentando a complexidade com perguntas como qual a sua opinião sobre o ensino médio gratuito e como a internet mudou a vida na sociedade. É mais ou menos nesse sentido, ele vai começando com perguntas um pouco mais simples, casuais e triviais e aumentando um pouco a complexidade dessas perguntas. Essa conversa ela é gravada e examinada posteriormente por um outro examinador. Essa parte do teste ele consiste em 3 partes. Na primeira parte, o examinador vai fazer perguntas mais simples e casuais sobre a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, a sua família. E nessa parte, a conversa vai ter uma duração de 4 a 5 minutos. Na segunda parte do teste, o examinador ele vai entregar um cartão sobre um tema específico, você vai ler sobre aquele tema e você vai ter 1 minuto para elaborar, né, a sua apresentação sobre aquele tema. A sua apresentação precisa ter 2 minutos. Depois disso, o examinador vai elaborar mais 1 ou 2 perguntas baseadas no tema que foi oferecido. Na terceira parte dessa etapa, você irá responder mais perguntas sobre o mesmo tema da parte anterior, né? Só que vão ser perguntas um pouco mais aprofundadas e nessa hora você vai ter a oportunidade de expressar mais suas opiniões e suas ideias sobre o tema apresentado. Você vai ter a oportunidade de expor ideias e questões mais abstratas. Essa parte do teste ela tem duração de 4 a 5 minutos. Como eu falei no início do vídeo, esse teste não reprova ninguém, ele apenas avalia o seu nível de inglês. Então, se você tem um bom nível de inglês, ele vai ser avaliado com uma nota boa. Então, a sua nota vai depender do seu desempenho durante todas as etapas desse teste. O importante é você saber qual a nota requerida pelo college que você pretende aplicar. A nota exigida para fazer sua aplicação no college vai depender do seu curso. Mas de uma forma geral, a maioria dos cursos solicita que no IELTS seja uma nota 6, na pontuação geral e não menos que 5,5 em cada sessão. Então a sua nota geral vai precisar ser pelo menos 6 e cada sessão separadamente não pode ser menor do que 5,5. Uma curiosidade do IELTS é a escala de notas. A escala de notas é de 0 a 9, ou seja, a nota máxima é 9. Além disso, cada sessão é pontuada, então para cada sessão você vai receber também uma pontuação de 0 a 9. Importante ressaltar para vocês também que esse teste só é reconhecido pelos colleges se ele foi feito nos últimos 2 anos. Por fim, e o tópico mais importante é como se preparar para esse teste. O primeiro grande erro é querer começar a estudar para o IELTS sem ter um nível pelo menos intermediário de inglês. Então, se você tem um nível muito básico, talvez não seja tão indicado você começar a estudar para o IELTS. Eu geralmente indico que você tenha pelo menos um nível intermediário que você consiga carregar pelo menos uma conversação simples. Se você tiver um inglês avançado, melhor ainda, vai ficar muito mais fácil ainda de você estudar para o teste. A partir daí, estude o formato da prova. Existem vários sites e simulados online que você pode começar a treinar gratuitamente. Além disso, existem cursos preparatórios para o IELTS. Uma forma bem efetiva de estudar é fazendo simulados. Quanto mais simulados você fizer, mais você vai estar familiarizado com aquele teste. Além disso, quando estiver fazendo os simulados, use um cronômetro. É importante que você siga também o tempo de prova, para que você esteja preparado para a pressão do tempo. Outra dica importante é se você não tiver um amigo fluente, porque no caso, se você tiver um amigo que seja muito fluente em inglês e possa ajudar você corrigir nas redações e no speaking, isso vai ajudar muito. Caso você não tenha, seria interessante contratar um professor para que seja feita essa correção das suas redações e também ajude na parte do speaking com a conversação. Então, pessoal, esse é nossa dica de hoje, nosso vídeo de hoje.
Você que está assistindo, que está se preparando para a sua prova, eu desejo boa sorte, boa prova. Não fique nervoso, faça tudo com calma que vai dar certo. Você vai sempre ter a chance de refazer a prova, né? Se você não se sair tão bem, e acaba que vai ser uma experiência. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal, nos siga nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @mundo_canadá. Em caso de dúvidas ou matrículas, acesse nosso site. Despedidas canadenses a todos!